Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 14 de maio, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, nosso comentarista, o cientista social, professor Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. E vamos para mais uma edição. Vamos lá. Atenção, o prefeito de Ilhabela, Márcio Tenório, do MDB, foi afastado do cargo hoje em uma operação realizada pela Polícia Federal. A Operação Prelúdio 2 apura crimes de fraude à licitação, superfaturamento de preços, corrupção ativa e passiva, lavagem de capitais e associação criminosa. A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira em desdobramento de outras ações da Polícia Federal. Segundo a PF, os materiais apreendidos na Operação Prelúdio 1 serviram de base para a instauração de novo inquérito envolvendo outros alvos agentes políticos. A Polícia Federal informou que cumpriu 21 mandados de busca, 3 mandados de prisão preventiva, 6 mandados de afastamento da função pública, inclusive do prefeito de Ilhabela, e uma de medida cautelar diferente da prisão. Até a publicação desta reportagem, a PF não havia informado quem são os alvos dos mandados de prisão e quem são os outros políticos afastados na operação desta terça-feira. O Abre Aspas está atento aqui. Qualquer nova informação nós trazemos aqui no decorrer desta edição. O Agliberto. O Glauco, outro vendaval lá, né? Outro tsunami lá. Agora foi um tsunami, né? Tsunami, né? Agora vindo da terra. Da terra, então. Mas é lamentável, é triste, né? Ilhabela, uma ilha, né? Um município ali que está próspero, porque tem os royalties ali do petróleo, mais de 1 bilhão passando ali por ano, ali uma coisa absurda. Tem problema de saneamento grave, problema de desequilíbrio ambiental ali, de crimes ambientais. Não tem uma política hoje de mobilidade em Ilhabela que consiga atender principalmente quem vive em Ilhabela, quem está lá trabalhando dia a dia, porque o turista ele vai, volta e tal, mas quem vive em Ilhabela tem que ter um programa de educação, de ter esse dinheiro, uma cidade pequena, uma ilha, dava para fazer uma administração maravilhosa, mas vira e mexe tem escândalo em Ilhabela. Então assim, já teve escândalo com o ex-prefeito, já teve ex-prefeito também levado por prisão coercitiva, quer dizer, não dá mais para suportar o pessoal de Ilhabela. Tem amigos lá, colegas que estão ali conversando, me mandaram hoje de manhã, pô, olha aí o que está acontecendo. Então, realmente, Ilhabela é um péssimo exemplo, a administração de Ilhabela hoje está sendo um péssimo exemplo daquilo que a gente está querendo para o Brasil, que é um Brasil honesto, um Brasil que cuida do seu cidadão, né? Então, a pergunta que fica é o seguinte: será que outros municípios da região resistiriam a uma incursão da Polícia Federal também? Quer dizer, a Lava Jato chegando nos municípios, né? Então isso é muito importante, esse é o Brasil que a gente quer ver. Passado a limpo, né? Não tem a menor dúvida, e repetindo, nós estamos atentos aqui. Qualquer nova informação nós trazemos aqui ao vivo para você. E cerco ao clã Bolsonaro, quebrado o sigilo bancário de Flávio e Queiroz. Bolsonaro viaja a Dallas e General Santos Cruz fica por enquanto. Dória muda tudo na TV Cultura. Funcionários da Sherry de Jacareí, a China. Patinete agora só com capacete. E fora de São Paulo. A regra é em São Paulo. Rápido comercial e voltamos com mais notícias. Eu dou aqui o bom dia ao William Pereira e a Maria Oliveira. A Maria, inclusive, nos assistindo lá de Cruzeiro, no Vale Histórico. Muito obrigado pela audiência. Muito bom dia a vocês também.
E a Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos bancários, do sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro e do ex-policial militar Fabrício Queiroz, que foi assessor e motorista de Flávio. Além do filho do presidente, também terão suas informações bancárias vasculhadas a esposa de Flávio, Fernanda Bolsonaro, uma empresa deles, a Bolsotini Chocolates e Café Limitada, as duas filhas de Queiroz, Natália e Evelyn, e a esposa do ex-assessor, Márcia. Entre os investigados estão Daniele Nóbrega e Raimunda Magalhães, irmã e mãe do ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega. O Ministério Público do Rio aponta Adriano como o homem forte do escritório do crime, organização de milicianos suspeita de envolvimento no assassinato de Marielle Franco. O ex-policial, hoje foragido, é acusado há mais de uma década de envolvimento em homicídios. Em nota, a defesa de Fabrício Queiroz afirmou que ele e família recebem a notícia com tranquilidade, uma vez que seu sigilo bancário já havia sido quebrado e exposto por todos os meios de comunicação. O senador Flávio Bolsonaro divulgou nota no início da noite em que afirma que a quebra já tinha ocorrido de maneira ilegal e que a intenção da investigação é atingir o governo do pai, o presidente Jair Bolsonaro. Tem oportunidade aí, né, Glauco, de esclarecer um monte de coisa que estão falando e tal. Eu acredito que as pessoas têm mania de achar que porque agora tem função pública com mandato, que foi eleito, está acima da lei, está protegido e tal. Não, é um cidadão comum e até porque o que está se investigando é antes de ele ter esse fórum privilegiado que ele tem como senador. Então eu acredito o seguinte, que esse é o Brasil que a gente quer ver, passado a limpo, com seriedade, vamos investigar, não é porque é filho do presidente e tal. Agora, também, nós temos que dar um desconto aí, que está todo mundo realmente olhando com luva de lupa, né, com lupa, para procurar aí pelo em ovo, né? Então, as coisas são complicadas, é um jogo político pesado. Mas se ele não deve, não tem por que temer, então que se investigue, né? Não tem dúvida, e para você que não se lembra, relembrando aqui o caso, a investigação envolvendo um relatório do COAF apontou operações bancárias suspeita de 74 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, incluindo a conta de Fabrício de Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. As movimentações atípicas eram de cerca de R$1.200.000. E o presidente Jair Bolsonaro embarcou ontem às 23 horas para a cidade de Dallas, no Texas, onde permanecerá por 2 noites para encontros com autoridades locais. Um dos principais momentos da viagem ocorrerá hoje à tarde, quando Bolsonaro terá uma reunião privada com o ex-presidente norte-americano George W. Bush, que governou os Estados Unidos entre 2001 e 2009. Apesar de Bush ser adversário político do atual presidente americano, o governo brasileiro não vê problema no encontro entre ambos. Além de Bush, o presidente brasileiro vai se encontrar com o governador do Texas, Greg Abbott, o prefeito de Dallas, Mike Rawlings, e o senador texano Ted Cruz. Amanhã, Bolsonaro será homenageado como personalidade do ano pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Anteriormente, essa homenagem seria entregue em evento na cidade de Nova York, mas o governo brasileiro cancelou a agenda na cidade após críticas do prefeito nova-iorquino Bill de Blasio. O porta-voz do governo federal também comentou sobre a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Abre aspas. O governo brasileiro espera que os Estados Unidos e a China resolvam seus problemas comerciais, pois são os 2 maiores parceiros do nosso país. Eventualmente, o Brasil pode beneficiar-se. Não obstante, qualquer problema entre as 2 maiores economias, naturalmente, vai acarretar dano a todo mundo, disse o porta-voz. Sem dúvida alguma,
o problema é sério, né? Isso aí é o famoso briga de cachorro grande. Cachorro muito grande, é verdade. Então, assim, China é uma coisa fora dos conceitos tradicionais, né? Não é nem capitalista, não é nem totalmente socialista, ela tem uma economia de mercado onde interessa, onde não interessa ela recrudesce, ela montou uma base produtiva que era ancorada em produtos ABC, hoje ela já está indo para produtos A e B apenas, o C e D ela está abandonando, então ela está se modernizando, são mais de 350 quilômetros de ferrovia, de trens rápidos na China, então é uma potência. Agora, é interessante também essa perseguição que tem ao Bolsonaro, né? Eu acho interessante, assim, por quê? Porque é um governo que está começando e todo mundo fala assim, o Bolsonaro é isso, aquilo e tal, o prefeito de Nova York e tal, mas quantas vezes os presidentes também tiveram resistência em vários outros locais, né? Então nós sabemos que o Texas é um pouco mais conservador, bastante conservador, e ali ele vai estar em casa, né? Ali, inclusive, ele vai poder andar armado lá, não tem problema nenhum. Uma característica do texano, né? E é verdade. E além de Bolsonaro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também estão em viagem aos Estados Unidos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, integra a comitiva como convidado especial. A viagem para encontrar empresários e investidores começou no fim de semana com o destino a Nova York e tem retorno previsto para hoje. Na ausência deles, o ritmo de trabalho no Congresso Nacional diminuiu, especialmente em relação às votações no plenário. Embora as sessões possam ser presididas por outros integrantes da mesa diretora, geralmente os temas mais polêmicos costumam ficar de fora da pauta quando os presidentes não estão presentes. Na Câmara, há grande expectativa em relação à reforma administrativa, que trata da divisão dos ministérios do governo Jair Bolsonaro. Houve uma tentativa de votar a medida na quinta-feira passada, mas sem consenso entre os partidos, foi adiada. A matéria precisa ser votada na Câmara e no Senado até o dia 3 de junho, para não perder a validade. Se vier a caducar, a estrutura da esplanada dos ministérios voltará aos moldes da vigente no governo Michel Temer, com 29 pastas em vez das atuais 22. Partidos de oposição prometem obstruir as votações com a apresentação de requerimentos protelatórios para evitar que a pauta avance. Eles também deverão contar com a ajuda de siglas do Centrão, que andam irritadas com a articulação do governo. Esse embate Câmara-Congresso, Planalto, lá o governo, né? Parece aqueles joguinhos de batalha naval, né? Fogo e água, né? Fogo e água. Eles mandam fogo, de vez em quando cai na água, de vez em quando acerta. E isso é ruim para o país. Quem perde, na verdade, é o país. Por quê? Porque esse clima, um dos fatores de atração de investimentos mais sérios, mais importantes no mundo, é o clima. Ninguém investe num país que está em guerra, ninguém investe num país onde tem problema insolúvel de corrupção, ninguém investe num país onde tem problemas de não cumprimento de contratos, né? E ninguém investe num país quando o clima político está extremamente instável, que é o que está acontecendo. Então, assim, o Congresso faz um desserviço para o país e o Planalto faz um desserviço para o país ao não dialogar direito, ao não acertar direito a casa. Na minha opinião, está demorando. Tem aquela velha mágica dos 100 dias de governo, né? Lua de mel. Lua de mel e tal, está chegando aí, fez agora nesses 100 dias, aí está chegando nos 100 dias. Então, esse negócio está ficando preocupante. Por que está ficando preocupante? Eu gostaria de registrar aqui. Daqui a pouco, no segundo semestre, começa a pauta das eleições de 2020, que é a base de prefeitos. São 5.000 e poucos, 400 municípios no Brasil. E aí a coisa pega, né? Por quê? Porque os acordos políticos já começam a refletir lá na base, começam a refletir no Congresso também. Tem deputado que é candidato a prefeito, tem senador que é candidato a prefeito. Muda tudo. Aí começa a mudar o quadro e o governo não consegue mais aprovar nada. Então é crucial, esses próximos 30, 60 dias são cruciais para a agenda positiva do país, senão nós vamos ter uns 2 anos aí pela frente terríveis. Não tem dúvida, perfeito, Agriberto. E uma coisa que a gente já pode notar
até informalmente, aí, é que o brasileiro já tomou consciência de que o tratamento e a priorização que está tendo por parte dos governantes, dos deputados e senadores principalmente, está sendo pífia. E isso automaticamente reflete no mercado e efetivamente na não solução dos problemas. É impressionante como eles ainda não se deram conta, que a população já se deu conta de que existe uma, aspas, enrolação e politização a respeito de pautas que são absolutamente prioritárias. E outra coisa que a gente falou aqui país. no começo do ano foi o seguinte: houve uma renovação de 52% lá no Exatamente. Congresso. Eu perguntei aqui na bancada no começo aí do ano, falei, que renovação? Tá aí, ó. Na prática, nós vimos que mesmo os deputados que entraram em mandatos novos, eles estão lá fazendo o jogo de quem está lá há séculos. Então, o que nós precisamos hoje é de deputado que faça o jogo da sociedade, faça o jogo do país e não o jogo do seu grupo de interesse. Ou seja, que exerçam o que vocês foram eleitos para fazer. Isso aí. Legislem em função do povo e não em interesse próprio, como a gente vê muito agora. Prosseguindo, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, postou um vídeo na conta da secretaria no Twitter explicando os planos de desburocratizar as normas de saúde e segurança do trabalho. Segundo o secretário, as novas normas preservarão a saúde do trabalhador e trarão mais empregos, afirmando que a quantidade de regras passíveis de multa por parte dos fiscais do trabalho aumentam os custos de produção. Marinho disse que a revisão será feita com precaução, envolvendo empresários, trabalhadores e o governo. Abre aspas. Nós estamos fazendo com muito cuidado para evitar, inclusive, que isso impacte de forma negativa a saúde e segurança dos trabalhadores, de forma tripartite, com a colaboração dos representantes dos diversos setores da economia, trabalhadores, empregadores e o próprio governo, com a assessoria da nossa Fundação de Segurança e Medicina do Trabalho, que nos dá um embasamento técnico para a elaboração de uma nova norma, disse Rogério Marinho. E durante coletiva a jornalistas, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou que a exoneração do atual ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, não está em pauta. Ontem, o site O Antagonista publicou uma notícia dizendo que o presidente Jair Bolsonaro estava considerando demitir o general, que se tornou alvo de críticas da ala do governo ligada a Olavo de Carvalho. O atrito com a ala olavista começou após uma entrevista de Santos Cruz afirmando que o presidente não manda nada e que as redes sociais precisavam ser disciplinadas. O general Vilas Boas, membro do Gabinete de Segurança Institucional, criticou os ataques do filósofo em uma publicação no Twitter, dizendo que Olavo de Carvalho é o Trotsky da direita com vazio existencial. Agora, é brincadeira, uma república que nem o país, que nem o Brasil, uma república que nem o Brasil aí que está completando 200 anos aí em 2022 de independência, né? Uma república que é a 7ª, 8ª economia do mundo, uma república que tem suas instituições democráticas funcionando plenamente, né? Uma república que tem um conjunto de leis que podemos questionar, que são muitas ruins, burocráticas e tal, mas nós temos a institucionalidade preservada por leis, tá certo? Está tudo funcionando do ponto de vista institucional. Agora, vem um cara de fora com uma carga de misticismo, com uma carga ideológica, dizer o que nós devemos ou o que nós não devemos fazer é brincadeira. Uma coisa é você fazer críticas, fazer análise, sugerir, outra coisa é você influenciar da forma como está se fazendo. E isso é lavagem cerebral. Eu vi poucas vezes na história um personagem, o Trotsky da direita, eu gostei muito do que o general Vilas Boas colocou, é verdade, era um cara agressivo, violento, ardiloso, fazia articulações por trás. Mas tem um personagem histórico que é mais a cara dele, chama Gregory Rasputin, que foi o cara que destruiu o czar, lá, o imperador, lá na Rússia, né? Então,
Não pode, em hipótese alguma. E outro que mais me deixa passado é um presidente da República que me representa, que representa aí mais de 200 milhões de brasileiros, se dá o trabalho, se dá o luxo de ficar aí ouvindo uma figura nefasta que nem esse arrogante que nem o Olavo de Carvalho. Eu concordo com muitas das ideias, muitas das análises. Isso não há dúvida que há um marxismo cultural forte nas universidades, não há dúvida que é um aparelhamento da esquerda na máquina pública, não há dúvida. Mas não é com esse tipo de coisa, de ardilosidades, ainda mais atacando uma pessoa que foi para a luta. O Santos Cruz, o general Santos Cruz, é uma pessoa honrada, uma pessoa que representa as nossas Forças Armadas com muita honradez. Então, não dá para atacar uma pessoa dessa, a honra de uma pessoa dessa, do jeito que ele está fazendo. Então, o presidente da República vai ter que tomar uma decisão. Ou ele governa o Brasil, ou ele vai dividir o poder aí com o Gregor Rasputin Tupiniquim aí, né? Nossa, é muito triste a gente passar por tudo isso que a gente está passando e ter que ouvir ainda uma pessoa que nem por aqui mora, ter que achar que pode dirigir ou emanar essas opiniões tão arrogantes com relação a nossos governantes e tudo mais. E 2 meses após o massacre que deixou 10 mortos em Suzano, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, esteve na cidade ontem para anunciar que o município receberá um projeto piloto de prevenção a suicídios e automutilação. Conforme matéria do portal G1, a campanha foi batizada como Acolha a Vida. O projeto vai trabalhar a saúde mental, por isso cabe com o que aconteceu em Suzano, disse a ministra. Até a semana passada, eram notificadas apenas as tentativas de suicídio. Agora, de acordo com a ministra, vai ser obrigatória a notificação da tentativa de suicídio e a automutilação. Segundo a ministra, a escola terá de comunicar a automutilação. Damares disse que a Organização das Nações Unidas pretende levar o trabalho para outros países. Ao todo, serão 4, sendo o Brasil o primeiro. Muito triste isso também. O ex-presidente da República, Michel Temer, foi transferido ontem da Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo, onde cumpre prisão preventiva para a Sala de Estado-Maior do Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar, no centro da capital paulista. A decisão da juíza Caroline Figueiredo, substituta da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, atende pedido da defesa de Temer. De acordo com o advogado de defesa, Eduardo Carnelós, o pedido para mudança foi feito na última quinta-feira, antes de Temer se apresentar à Polícia Federal. O advogado disse que a Polícia Militar possui sala com as características exigidas pela lei. Agora é impressionante também isso, né? Se ele foi preso porque cometeu um crime, não tem que estar... tem as prerrogativas da lei ali, de curso superior e tal, mas é um absurdo também o cara ficar agora exigindo sala especial, igual o Lula lá, né, que tem lá a salinha especial dele lá para ficar na Polícia Federal de Curitiba. Quer dizer, na verdade, esse fato do Temer está sendo desmontado um outro castelo, né? Um outro castelo do mal aí, né? Então, desmontou-se um castelo ligado ao PT, agora está tentando se desmontar o castelo do PMDB. Eu acredito que isso é muito importante para o país hoje, né? E o Temer tem que ser levado a cabo mesmo, do ponto de vista de investigação, para que a gente consiga se livrar de mais um câncer aí na política. Né? É muito triste a gente ter que falar isso aí, né? Mesmo. De mais um. E o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro está propenso a gravar um vídeo sobre o decreto assinado por ele que facilitou o porte de armas para mais categorias. De acordo com o porta-voz, caso isso se confirme, o vídeo será gravado hoje antes da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Desde que foi assinado, o decreto tem sido questionado na Justiça. Além disso, as áreas técnicas da Câmara e Senado apresentaram pareceres apontando inconstitucionalidades no texto, o que inviabilizaria a adoção das medidas.
E o decreto das armas preocupa a indústria bélica da região metropolitana do Vale do Paraíba. O destaque é com o editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Decreto das armas de Bolsonaro impacta indústrias da defesa. O decreto do presidente Jair Bolsonaro, PSL, que flexibiliza as regras para porte de armas no Brasil, pode impactar as indústrias do setor de defesa por causa de alterações nas regras de comércio, importação e utilização de armamentos em geral, de pequeno a grande porte. Além da indústria de armas de fogo, o texto do governo inclui demais produtos controlados e, segundo entidades do setor, essa medida de incluir demais produtos controlados libera a importação de tecnologias em concorrência com empresas nacionais, que são consideradas essenciais para a soberania do país. No Vale do Paraíba, por exemplo, grandes empresas da área de defesa podem ser impactadas negativamente por causa disso, como a Vibras, que tem planta em São José, a Mectron, também em São José, e outras empresas como Imbel, Orica e etc. Segundo o Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa, o maior impacto vai ser na perda de competitividade da indústria nacional, porque os estrangeiros vão poder entrar aqui e vender seus produtos sem pagar imposto, enquanto que as indústrias nacionais pagam 40% aproximadamente em suas operações. E isso provoca, claro, uma competição desigual no mercado. É isso. Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Grande abraço. Pois é, uma outra discussão ainda que vai dar, como diziam os antigos, pano para a manga. Muito obrigado ao Xandu Alves e aí toda a redação do pessoal do jornal O Vale. E o Ministério da Economia vai lançar nesta semana o pacote de ajuda aos estados em dificuldades financeiras, chamado de Programa de Equilíbrio Fiscal, o PEF. O lançamento da medida foi confirmado ontem pelo Palácio do Planalto, mas precisará ser aprovado pelo Congresso Nacional para entrar em vigor. Abre aspas, é uma iniciativa do governo federal de equilíbrio fiscal e auxílio aos estados que não podem pegar empréstimos com garantia da União e, ao mesmo tempo, em referência ao secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, prevê concessão de empréstimos com garantia da União, nos quais o Tesouro cobre eventuais calotes, no valor de 13 bilhões de reais por ano. Será que resolve o problema? Ou cria mais um? O grande problema dos estados e municípios é gastar mais do que arrecada e não ter um ajuste fiscal interno, né? Você tem casos típicos aí de municípios e estados, principalmente falidos, né? Porque não fizeram a lição de casa. E a lição de casa, ela tem que ser igual a casa da gente, né? Você não compra cerveja antes de ter garantido o leite do seu filho, pelo menos não deveria, é assim que um bom pai de família faz. E o governador, o prefeito, o presidente da República, ele tem que fazer a mesma coisa. Não dá para você manter cargo de confiança se você não está conseguindo pagar o salário do funcionário concursado. Não dá para você fazer mordomias, fazer passeios para cá, para lá, se você não está garantindo o básico da saúde, da educação. Então, precisa primeiro fazer a lição de casa. Esse plano eu não olhei detalhadamente, mas se ele não atacar esse problema, ele vai só ser um enxuga-gelo, né? O cara vai pegar agora, cobre o buraco, depois vai se formando outros buracos ali. Mesmo a questão da Previdência, se ela também não chegar para o Estado e município, daqui a pouco vai estar toda a sociedade tendo que socorrer os municípios e os estados porque não fizeram a lição de casa anterior. Então o governo federal, já que coordena toda essa ajuda, ele precisa colocar no plano o compromisso dos estados e municípios com esse ajuste vertical, que vai da União até os municípios menores, né? Eu conheço município menor aí pequeno, que o salário de secretário de prefeito é maior do que o dos grandes, né? Então, assim, não dá para... São poucos não, hein? Não dá. Então a gente precisa ajustar tudo de uma vez.
Uma coisa que eu gosto muito que você fala assim, a gente repete muito aqui, a palavra simples, mas tão difícil de acontecer, compromisso. É isso aí. Tenha um compromisso com o que é certo que nós E vamos sempre andar. lembrando o seguinte, né? No Brasil, a gente mata a vaca para tirar o carrapato. Eu adoro essa sua frase. Precisamos virar isso, né? Exatamente. Dá para tirar o carrapato de forma mais simples. Bem mais simples. O caipira sabe disso, né? E olha só, no ano em que celebra 5 décadas de existência, a TV Cultura ficou de fora do projeto de desestatização do governo João Dória. Mas o Tucano prepara um choque de gestão na empresa com o objetivo de torná-la lucrativa e menos dependente de recursos públicos. Conforme matéria no portal UOL, a ideia contraria o conceito que marcou a história da emissora. Uma estatal voltada para uma produção educativa que não tenha a audiência como objetivo final. O processo de reformulação da TV pública ocorre num contexto em que o governador age para dar uma guinada liberal no PSDB, proposta que enfrenta a resistência da ala histórica da legenda. Dória montou um conselho com a missão de reinventar a programação e a estrutura da emissora. Um dos argumentos da gestão Dória é acabar com a influência política na empresa. O Tucano quebrou uma tradição interna ao atuar diretamente na definição do perfil do novo presidente do canal. Um executivo do mercado de TV selecionado por uma empresa Headhunter. O nome será escolhido em reunião do conselho prevista para ocorrer no dia 20. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Fique com a gente. Voltamos primeiro com o tempo, com ela que vai falar pra gente como é que vai ficar esse dia aí, a semaninha, vamos ver como é que fica também. Judite Rodrigues. Bom dia, Glauco Turzi. Nesta terça-feira, o tempo ficará instável em São Paulo devido à passagem de uma frente fria. O dia terá bastante nebulosidade, com céu nublado e encoberto, e há previsão de pancadas de chuva a partir do período da tarde. Esta chuva pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. As temperaturas estarão estáveis quando comparadas ao dia de ontem, com máxima prevista de 28 graus no litoral norte e no Vale do Paraíba, 27 graus na capital e 23 graus na Serra da Mantiqueira. Para amanhã, as temperaturas estarão em declínio e há previsão de chuva fraca moderada a qualquer momento do dia, por conta da atuação de ventos úmidos vindos do oceano. Judite Rodrigues, da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Judite. E olha só, após estragos causados pelas chuvas, Ilhabela se prepara para novo temporal. Essa nossa cabeça do texto foi, claro, antes de saber das notícias dessa manhã. Então, a matéria da Júlia Carvalho, editora das redes sociais do jornal O Vale, refere-se ao temporal chuva. E após a tempestade que atingiu o litoral norte no fim do mês de abril, a cidade de Ilhabela se prepara para novos vendavais. Representantes da cidade foram até a Defesa Civil do Estado estudar melhorias para a cobertura do município. Novos equipamentos e contratações estão sendo feitas na Defesa Civil do município a fim de se preparar para o mau tempo. A Marinha emitiu um alerta para esta terça e quarta-feira, com previsão de ventos de até 61 km por hora. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia. 5 funcionários da Caoa Sherry de Jacareí participarão de uma competição promovida pela Sherry China. O Competitive Skills contará com participantes de diversos países. O objetivo da ação é premiar e reconhecer os talentos que atuam na linha de produção dos veículos da marca. Serão 5 categorias: Powertrain, Qualidade, Body Shop, Pintura e Assembly, com testes teóricos e práticos. Bem legal. E a Prefeitura de São José dos Campos terá que publicar em até 15 dias um decreto municipal oficializando o aumento no preço da passagem de ônibus, por determinação da Justiça. O reajuste passou a valer em 29 de abril por uma decisão judicial,
Por isso, o governo Felício Ramute entendeu que não precisaria publicar um novo decreto sobre a questão. A Defensoria Pública tenta barrar novamente a alta da tarifa, mas, segundo a decisão da juíza Laís Helena de Carvalho Escamila Jardim, o reajuste só será anulado se o governo não publicar o novo decreto. E região mais violenta de São Paulo, o Vale cria conselho e cobra mais segurança. O destaque é novamente com ela, Júlia Carvalho. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo jornal Abre Aspas. E a RM Vale, região mais violenta do estado de São Paulo, criou um Conselho Regional de Segurança Pública. Este é o único Conselho Regional de Secretários de Segurança Pública do estado. A reunião de lançamento aconteceu nesta segunda-feira em São José e, entre as pautas, a mais importante, de acordo com os representantes, é a cobrança de investimento para a segurança pública no município, com foco na Guarda Municipal. Júlia Carvalho para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Júlia. E a Polícia Civil prendeu 3 pessoas e apreendeu 2 adolescentes durante uma operação em São José dos Campos. Os detidos são suspeitos de roubos em coletivos. A operação teve 1 mês de investigações do 5º Distrito Policial do município e contou com a participação de 28 policiais. E a Polícia Civil de São José dos Campos vai instaurar um inquérito para apurar um suposto caso de assédio sexual por parte do secretário de Proteção ao Cidadão do município, Antero Alves Baraldo. A denúncia foi feita por um guarda municipal que registrou um boletim de ocorrência contra agressões verbais e tentativa de assédio sexual por parte do secretário. O guarda afirmou que pretende entrar com uma representação no Ministério Público e uma ação no Tribunal de Justiça por danos morais para pedir o afastamento imediato do secretário. O secretário nega todas as acusações. Questionado, o governo afirmou que a Secretaria de Governança, por meio da Controladoria, instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia apresentada e esclarecer os fatos. Após o contato do jornal O Vale, o DEINTER, unidade que chefia a Polícia Civil na RM Vale, afirmou que será instaurado um inquérito policial pela delegacia seccional. Que absurdo, hein? Que absurdo. Quer dizer, na verdade, a violência está tão generalizada, 3 seguidas aí, né? 3 seguidas. Eu sempre falo assim, eu vejo os números oficiais, os relatos oficiais, os depoimentos do governo local, estadual, não, está tudo sob controle, diminuímos os índices de violência, diminuiu o roubo, diminuiu o crime passionais, diminuiu mortes. Aí você vê do outro lado a pergunta que eu sempre falo, você deixaria seu filho, sua filha, adolescente, tranquilamente à noite a uma sorveteria sozinha com os amigos, sem se preocupar com violência, ou assalto, qualquer coisa? Não está assim. A gente acabou de ver aqui, se a gente pegar o dia a dia das delegacias, o dia a dia dos bairros aí, você vai ver que realmente a nossa triste realidade não é essa que é propagandeada pelos políticos, pelos gestores públicos. E essa notícia aí do secretário, espero que se apure a fundo mesmo, né? Porque é lamentável, né, um secretário, ainda mais na área dele, de segurança também, ser acusado e ter esse tipo de comportamento. Tem que ser apurado mesmo. Tudo tem que ser apurado, mas é verdade mesmo. Hoje são tantas estatísticas, mas a verdade é uma só e você foi bem objetivo nisso aí. Você deixaria o seu filho, um adolescente, sair para tomar um sorvete à noite sozinho? Fica aí esse questionamento. E parabéns ao trabalho das polícias que vêm agindo como podem também contra toda a bandidagem que acampou-se por aí. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. Até já. E amanhã, dia 15, os estudantes
prometem ir às ruas contra o corte de verba da educação feito por Jair Bolsonaro. Nós vamos estar aqui durante todo o dia de hoje acompanhando tudo o que acontece nessas manifestações, trazendo para você, mas eu gostaria também aqui com o Agliberto, lembrar para vocês que toda manifestação é interessante, mas que isso seja tratado com muita calma, com muita paz e com muita maturidade, que é o que nós precisamos no momento, não é, Agliberto? Com certeza. O estopim de tudo isso aí está sendo os cortes do MEC. O MEC anunciou cortes aí, que, na minha opinião, foi mal comunicado e mal entendido, e consequentemente mal entendido, perfeito, na minha opinião. Eu fui analisar melhor isso. O que está acontecendo no MEC? O MEC, ele é muito complexo, ele tem de ensino fundamental a pós-graduação, tem empresas estatais no meio. Um dia desse eu descobri que tem uma empresa que foi criada pelo MEC em 2013 para cuidar só dos hospitais universitários, quer dizer, uma estatal que cuida dos hospitais. É uma aberração, um jabuti daqueles enormes, né, que tem no Brasil. Então, o que acontece? Na verdade, está preservado todo o recurso para o custeio da universidade, para os professores, para os alunos que já estão com as bolsas de estudo alocadas, está tudo preservado. O que ele está propondo é um contingenciamento, e isso é normal em qualquer governo que se pretende sério. Se você está vendo uma crise lá na frente, você começa a guardar dinheiro agora, para poder passar essa crise melhor. Agora, é brincadeira, né? Quer dizer, nós tivemos cortes enormes nos governos anteriores, só Dilma cortou quase 50%, né? E ninguém se movimentou desse jeito, né? Agora, um corte que foi analisado, como tudo no governo Bolsonaro, é comunicado meio estranho, mesmo as redes sociais que ele fala diretamente, é tudo meio esquisita a forma de comunicação, cria-se uma celeuma enorme. Então, eu espero que tenha bastante tranquilidade nessas manifestações e que se façam manifestações pelos motivos corretos, entendendo bem a questão. Senão vai virar o que eu chamo de apito da panela de pressão. Aí, meu amigo, o negócio pode ferver lá para frente, porque não esperem que o governo vá passar a mão, esse perfil desse governo vai passar a mão na cabeça de estudante que está indo para a rua pelos motivos errados, né? Então, tomem cuidado só na hora de interpretar bem isso. Não tem a menor dúvida, exerça sua cidadania, reivindique seus direitos, mas tenha consciência e faça isso em paz e dentro da legalidade. Isso é muito importante, tá? E a Prefeitura de São Paulo afirmou ontem que implementará nos próximos 15 dias novas regras para a utilização de patinetes elétricos na capital. Entre elas, a obrigatoriedade do uso de capacete, a proibição de circulação nas calçadas e a velocidade máxima não passar dos 20 km por hora. De acordo com matéria do portal G1, a Prefeitura afirmou que a medida ainda é provisória e que regras mais detalhadas serão discutidas nos próximos 3 meses, junto com as 11 empresas que responderam a um chamamento público e assinaram um termo de responsabilidade para oferecer o serviço. Olha só, as multas, em caso de descumprimento, podem variar de 100 a 20 mil reais. Ô, Gilberto, deixa eu perguntar uma coisa. Aqui se aplica o efeito da vaca? Primeiro eles implantam... O carrapato na vaca. Primeiro eles implantam uma coisa, aí ninguém pensou por onde andaria, como andaria, qual o sistema de segurança. Puseram lá, depois que aconteceu, porque tem acontecido muitos acidentes, aí vamos reprogramar tudo. Pois é, essa é uma questão importante, porque é o seguinte, quando você faz um investimento, a empresa faz investimento, ela programa todo o custo, a manutenção, o lucro, tudo ali está programado naquele modelo que foi aprovado pelas autoridades, pelos municípios e tal. Aí, no meio do jogo, a prefeitura vai lá e fala o seguinte, olha, está tendo muito acidente, então agora você vai ter que pôr capacete. Quanto isso impacta no custo do negócio, né? Exatamente. Quanto isso vai impactar no custo das pessoas que estão se acostumando com aquele modal lá que é o patinete? Quer dizer, na minha opinião, o que está errado não é só o capacete. É importante usar o capacete, acho que é um trabalho de conscientização das pessoas. Eu, por exemplo, tenho o meu capacetinho e quando eu de vez em quando ando com o patinete aí, eu ponho lá na mochila e vou. Só que tem um problema sério, né?
as pessoas, não é todo mundo que tem um capacete. E o patinete é uma coisa de ocasião. Você está andando, fala, puxa vida, vou chegar atrasado, vou pegar um patinete. Você não está nunca preparado ali, a não ser que você vá fazer lazer. Então, o prefeito Covas Neto lá não aprendeu com o vovô, não. Não, olha, é terrível. Eu vou fazer só uma outra coisa que você falou aí de consciência. Nós comentávamos hoje aqui na redação um fato visualizado por uma pessoa daqui. Aqui, em São José dos Campos, aqui, nós temos o Vidoca ali em frente à concessionária, a Original Veículos, para você se localizar bem. Cruzaram com uma via, o trânsito se desviando, tinha uma beldade, uma senhora lá, com uma criança no patinete na frente, ocupando uma faixa da via expressa, com um patinete. Quer dizer, a despeito de toda essa coisa que acontece também, de quem bota o serviço não sabe como é que vai funcionar, tem a sua consciência também. Pelo amor de Deus, tome cuidado na calçada. É o que a gente chama aí, que é importante as pessoas começarem a se preocupar, que é a responsabilidade, a liberdade com responsabilidade. Não tem dúvida. Você é livre, vamos lá, vamos fazer a regra um pouco mais flexível, mas você tem que ser responsável. Se você não for responsável, também depois não reclame que as coisas vão ser endurecidas, né? Então, precisa ter consciência sim. Consciência, um pouco, hein? Não precisa nem, nesse caso, não precisava nem ter muito, não. E o aplicativo de mensagem WhatsApp informou ontem que detectou uma vulnerabilidade em seu sistema que permitia que hackers instalassem spywares, que é um software espião de computador que tem o objetivo de observar e, claro, roubar informações pessoais do usuário. Segundo o portal G1, a empresa confirmou em comunicado à imprensa a informação publicada horas antes pelo Financial Times e pediu aos 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo que atualizem o aplicativo para sua versão mais recente e que mantenham o seu sistema operacional atualizado como medida de proteção. Então faça isso aí, não esqueça, hein? E vamos ao esporte. Uma notícia importante para o esporte da região. Com 4 representantes na competição, o São José Wrestling faturou 3 medalhas na segunda etapa do circuito mundial de beach wrestling disputada no Rio de Janeiro neste final de semana. Camila Barbosa, Camila Fama e Brenda Aguiar levaram o ouro em suas respectivas categorias. O próximo compromisso das joseenses será o Campeonato Brasileiro Sênior, que será disputado no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 18 de maio. Além disso, a equipe de São José dos Campos conquistou 17 vagas para o torneio, que também terá a disputa por vagas nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. E falando sobre Copa América, torcedores estrangeiros envolvidos em episódios de violência não poderão entrar no Brasil durante o período da Copa América de 2019. E esse ano nós temos uma novidade. Para aumentar ainda mais a segurança nos estádios, a Conmebol vai utilizar o sistema de reconhecimento facial para a identificação de torcedores nos 6 estádios onde serão disputadas as partidas. De acordo com o gerente de segurança do comitê organizador local da Conmebol, Hilário Medeiros, esse será o primeiro evento no Brasil a trabalhar com o reconhecimento facial. A Copa América 2019 será disputada em 5 cidades: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, com a participação de 12 seleções: Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E 2 convidadas, Catar e Japão. E hoje é dia de jogo. O Taubaté Futsal recebe o São Caetano às 20 horas no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. Já classificados para a próxima fase da Copa Paulista, os taubatianos ocupam atualmente o 4º lugar, com 20 pontos ganhos. A entrada para o jogo é gratuita. Olha, Agriberto, nós estamos indo aqui para a última notícia, eu vou precisar da sua ajuda aqui, tá? Olha só, o sucesso de Game of Thrones foi tanto que, desde o seu lançamento em 2011, que tem repercutido até na escolha de nome de bebês.
Segundo a apuração do jornal, do portal norte-americano NBC News, cerca de 4.500 crianças nascidas nos Estados Unidos em 2018 receberam o nome de Aria ou Aria, como é que é o nome da? Aria, em referência à personagem de Maisie Williams na série. Outros nomes em destaque são Khaleesi, é isso? Khaleesi, Yara, Liana, Shay, Renly, Jory, Tyron, Brienne, Jorah e Sansa. O último episódio da série vai ao ar no próximo domingo. Falei certo os nomes? Porque você é um fã de Game of Thrones, sou. Eu, na verdade, essa temporada eu só assisti a primeira, ainda não consegui assistir os outros aí, os outros episódios, mas é um fenômeno mundial, né? A globalização aí, não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. Acho que aqui para nós a gente vai ter um pouco mais de complicação com relação à pronúncia dos nomes. Eu já me enrolei, mas eu tinha aqui o universitário para ajudar. Ainda bem que não tem esse mesmo fenômeno nos filmes do Batman aí, né? Nossa. Homem de Ferro, Batman. Né? Mas isso daí é um fenômeno que acontece muito, né? Muitos anos atrás, a Pamela Suellen, por causa de isso daí é muito antigo, viu? Por causa de um seriado Dallas, aqui no Brasil houve uma proliferação de Pamelas Suellens. E noticiamos aqui no começo do abre aspas que o prefeito Marco Tenório de Ilhabela foi afastado do cargo durante a operação da Polícia Federal. A vice-prefeita Maria das Graças, que assume o cargo temporariamente, se disse surpresa e que não vai comentar o caso. Para continuar acompanhando esse caso e todos os seus desdobramentos, claro, fique ligado aqui no site da sprriomais.com.br. Eu te agradeço pela participação aqui, estamos encerrando a mais esse abre aspas. Um ótimo dia a você e acompanhe todos os desdobramentos de todas as notícias, claro, sempre pelo nosso portal. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.